Amém, amém. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, servindo ao Senhor, né? Estando aqui junto com os meus irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então eu creio que cada um que irá receber essa palavra, Deus irá fazer algo, porque quando a palavra ela é liberada, ela cumpre o propósito. Amém? Hoje eu senti muito forte, né? Eu estava até falando há pouco tempo na live sobre esse mesmo Salmos, que o Senhor trouxe muito forte hoje para estar compartilhando, que é um salmo muito conhecido, o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido e tem pessoas até que abrem, né? Deixa aberto em casa, como se fosse um amuleto. Mas a palavra de Deus, ela é para ser não somente lida, mas vivida, né? Se a gente colocar a Bíblia aberta, ela não vai causar nenhum impacto em nada. Mas se a gente pega essa palavra, pratica essa palavra, vive essa palavra, aí sim causa um impacto verdadeiro na nossa vida. Amém? E o Salmo 23, no versículo 1, diz assim, na linguagem em português: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E algumas pessoas entram até em conflito quando escutam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas está me faltando comida, está me faltando dinheiro, está me faltando alguma coisa. Porque no hebraico a expressão correta não é essa. A forma original desse primeiro versículo é: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Não é e nada me faltará, é que ainda que me falte, eu não vou ter falta, porque Deus é meu tudo, Deus ele me completa. Era isso que o salmista Davi estava falando na palavra. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Mesmo aqui cuidando das minhas ovelhinhas, mesmo aqui esquecido, Davi ele foi esquecido pelo próprio pai. Lembra quando ele foi para ser ungido? Quando o profeta foi ungir? Tá todos aqui? Tá. Não tá faltando nenhum. Não tá faltando nenhum. Ah, tá faltando Davi. Foi até esquecido por um momento. Mas ele dizia: eu não tô preocupado não, porque o Senhor é meu pastor. E eu não vou ter falta de nada. Eu posso estar com a meinha furada só, mas eu não vou ter falta. Porque Davi, ele andava em contentamento. É isso que o Senhor espera de nós. Que ainda que faltem algumas coisas que a gente queira que são lícitas, a gente não vai sentir falta, porque em Jesus nós encontramos tudo e nós andamos em contentamento. Em contentamento. Davi, ele adorava a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode oferecer. E Deus, ele é pai. Deus, ele fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu falo sempre isso: Deus ama nos mimar, Deus ama nos presentear. Afinal de contas, quem é o pai que não gosta de presentear o filho? Mas a intenção do coração de Davi, a intenção que o Senhor espera que nós tenhamos é que eu te adoro pelo que tu és. Porque o Senhor é o meu pastor. Eu te adoro e não sinto falta de absolutamente nada. Embora o Senhor me presenteie, me abençoe, me dê mimos, me galardoe, eu te adoro, eu te amo, Jesus, eu te amo, meu Deus, por quem tu és. E eu não sinto falta de nada. Eu não sinto falta de nada. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Naquela época e até nos dias de hoje, lá no Oriente Médio, lá em Israel, os pastores de ovelhas, Davi ele traz, né, guiado pelo Espírito Santo, essa exemplificação sobre pastores e ovelhas, porque era algo que ele viveu. Ele cuidava de ovelhas, dos animais, das ovelhas. E nós temos muitas características de ovelhas. E Davi viu em Deus o pastoreio.
Então ele diz assim, ó, porque o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada, e ele me guia. Ele me faz me deitar em vez de espaço, me guia mansamente a águas tranquilas. Naquela época, as ovelhas elas ficavam em apriscos, né? E o pastor de ovelhas entra na frente para que ninguém toque nas ovelhas dele. Então, dizem que o lugar que tinha água, geralmente, que é no deserto, para levar as ovelhas ali, todas as ovelhas, era em cerca de 3 a 4 quilômetros. Então, os pastores das ovelhas, até mesmo nos dias de hoje, precisam acordar cedo, contar as ovelhas. O bom pastor sabe quantas ovelhas tem. O nosso bom pastor nos conhece e não nos perde de vista. Então, todos os dias cedo, Davi acordava, os pastores de ovelhas acordam, faz a contagem das ovelhas e tira do aprisco e leva para tomar água. Para tomar água. Quando Davi traz esse exemplo, que ele me guia mansamente às águas tranquilas, é porque tinha lugares lá de onde tomava água no poço, que se a água for muito forte, tiver qualquer batida na água, ou se a água estiver muito escura, as ovelhas tinham medo e não bebiam a água. E a ovelha precisava tomar água. Então, o que é que o pastor faz? Ficou com medo porque a água foi forte ou porque estava escura? Ele pega com a mão e dá na boquinha da ovelha. Ou ele criava pequenos poços para que a ovelha pudesse tomar aquela água. Quando Davi fala aqui na palavra, ele me guia mansamente às águas tranquilas, é assim, ó, você não precisa ter medo porque a onda tá forte, você não precisa ter medo, se você não vai até lá, eu trago até você, e eu te guio mansamente às águas tranquilas, dando na nossa boca, matando a nossa sede e tirando o nosso medo, porque uma das características de ovelhas é porque elas têm medo, muito medo de qualquer coisa, zoada. Quando o animal vai se aproximando, elas ficam com muito medo. Mas o nosso bom pastor, ele nos tira das garras de predadores. Ele além de nos guiar a verdes pastos e nos levar mansamente às águas tranquilas, ele nos protege de predadores. Quando Davi foi lá lutar contra Golias, Saul queria colocar aquela armadura nele, ele falou, não precisa não. Eu já lutei foi com o urso, eu já lutei foi com o leão. Sabe por quê? Para proteger as ovelhas. Deus, ele entra na guerra por nós. Mata urso e mata leão para nos defender. Deus, ele além de fazer tudo isso que ele está falando aqui na palavra, ele entra na nossa frente, ele entra na nossa causa para nos defender. Nós precisamos só identificar a voz do nosso bom pastor. No Novo Testamento, a palavra fala que a ovelha ela reconhece a voz do pastor. Ela reconhece. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. É um amor que os pastores têm pelas ovelhas, e as ovelhas reconhecem por batida do cajado, por alguns sons que eles emitem. Ela está lá identificando. E você sabe o que eu achei mais interessante, gente, por conta dessa exemplificação que Davi usa do ovelha, um pastor, é que as ovelhas, ela não se adapta com outro dono. Ovelha, se você pegar uma ovelha que você tá ali com ela desde de pequenininha, se você for dar para outro dono, elas morrem de depressão, de tristeza e de saudade. A ovelha, quando ela é vendida, ou se ela muda, é para ir para o matadouro. Ela não se adapta com nenhum outro dono. Para você, se você é dono de ovelhas, e você quer que outra pessoa cuide da ovelha, você precisa levar a pessoa desde pequenininho, desde que as ovelhas são pequenininhas, para que aquela pessoa conheça, por exemplo, seu filho. Você tem um filho, então você tem que levar desde sempre. Porque se você mostrar outro dono, elas não conseguem se adaptar. E eu acho isso incrível, eu acho isso lindo, porque a gente não consegue se adaptar com outro pastor que não seja nosso pai. Nós que conhecemos, que provamos do Senhor, se a gente sair desse aprisco, dessa presença, a gente não se adapta, a gente morre. Eu acho isso muito, muito lindo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. O Vale da Sombra da Morte é um local que tem perto do deserto até nos dias de hoje, lá em Israel. E Davi passava por esse lugar chamado Vale da Sombra da Morte, que era como se fosse um penhasco. E as ovelhas, quando ele batia com o cajado, quando ele falava, ficavam uma atrás da outra, elas andavam bem certinho. E elas poderiam cair, mas porque elas obedecem a voz, elas não caem do penhasco, porque elas andam ali certinha, atrás do pastor. Quando nós andamos ouvindo a voz de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, a gente não cai no aprisco, ainda que a gente precise andar nesse lugar, no vale da sombra da morte. Ainda que você tenha que passar, porque do outro lado tinha água, do outro lado tinha os pastos, do outro lado as ovelhas precisavam tomar água, precisavam comer, muitas vezes se deslocar, porque no deserto, lugares específicos, às vezes faltava água e então o pastor tinha que se mover para outro lugar onde ficasse mais perto de água, mais perto de pastos. Então, ainda que ele tivesse que passar por aquele lugar de perigo, as ovelhas iam atrás, cada uma seguindo de uma a uma, de uma a uma. E lá na palavra do Senhor a gente vê, né, o Senhor falando no Novo Testamento que se faltar uma, ele deixa as 99 para ir buscar. Ele sente falta. Porque Deus, ele conhece o nosso nome, ele sabe quem nós somos e ele vem nos buscar. Ele sempre vem nos buscar. Ele vai lá ao nosso encontro. Ele sente sim a nossa falta. Se tem 100 e falta uma, ele deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Porque o pastor, ele dá a vida. Ele dá a vida por nós. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Naquela época, quando, na época de Davi, eles tinham muito, era uma questão cultural de receber pessoas, de hospedar pessoas. Porque tinha muitos nômades naquela época, então eles acolhiam pessoas em casa, né? Eles hospedavam. E por questão cultural e de honra, aquelas pessoas, eles tinham que cuidar da comida e ninguém podia tocar. Ninguém podia tocar nessas pessoas. Ele tinha que proteger e quando elas fossem embora, levava até fora da cidade e aí depois já não era mais responsabilidade deles. Então Davi fala assim, ó, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, as pessoas saem, vão embora e aquelas pessoas que recebem, que agem de misericórdia com os nômades, já não teriam mais responsabilidade. Ele disse, nesse lugar que eu vou habitar, eu não vou sair, porque aqui eu sou protegido, aqui eu sou guardado. E ele usa muito essa questão de ovelha, pastor, uma questão cultural, coloca nesse salmo, eu acho lindo, para exemplificar que se nós estivermos habitados na presença do Senhor, na presença dele, a bondade, a misericórdia nos seguirão todos os dias, porque nós habitamos nele. A habitação é o lugar de quê? De morada. Porque você mora, porque você vive, ali é teu habitat natural. E se você sair, é como um peixe na água. Se você tirar, ele vai morrer, porque o habitat natural dele ali é a água. É igual o Salmo 91 fala sobre essa questão de habitação, que é uma questão de morada. E eu não vou sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou morrer. Mas porque eu moro no Senhor, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E porque o Senhor é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Eu vou andar em contentamento. A gente vê o apóstolo Paulo falando isso. O Senhor é meu pastor. Eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar necessidade. Ele fala que sabe o que é todas essas coisas, que o que é viver em bonança, e o que é viver em falta. Mas ele tem contentamento no Senhor. Ele tem um contentamento do espírito dele, dentro dele.
Eu ando em contentamento. Eu sei o que é tudo isso. Mas eu ando em contentamento. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei o que é bonança e eu sei o que é passar necessidade, mas eu posso suportar tudo isso porque eu sei quem está me fortalecendo, eu sei quem é o meu bom pastor. E eu não vou ter falta de nada. Andarmos nessa convicção que o nosso bom pastor está conosco, ele nos guarda no aprisco. Naquela época, dizem, até nos dias de hoje, que o pastor das ovelhas tem uma portinha. E tem um aprisco, né? Um lugar tem quadrado e tem redondo, e que o pastor dorme na porta. Elas não fogem, ninguém entra para tocar nas ovelhinhas, porque ele não deixa, o pastor tá ali na porta, guardando as ovelhas. Guardando as ovelhas. E assim como Davi fala, né, pra gente aqui através da palavra, que ele conta para que nenhuma se perca, ele conta, ele sabe. Deus, ele sabe da tua história. Deus, ele sabe o que você precisa. Deus, ele sabe onde você está. Deus, ele sabe onde ele vai te levar. Nós precisamos andar nessa convicção que ele é o pastor da nossa vida e do nosso coração. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Ele nos guarda, ele nos protege, ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Ele nos dá o que comer, ele nos dá o que beber, ele nos dá tudo que nós precisamos. Ele nos manda escape, ele nos manda socorro. Deus é o pastor do nosso coração. Deus, ele é o pastor do nosso coração. Talvez você esteja sentindo falta de alguma coisa, mas o Senhor te chama para você entrar num descanso hoje. Entrar no descanso, entra no descanso, crendo que você tem um bom pastor. Entra no descanso dele, permanece no descanso dele. Talvez você fale, Amanda, eu estou tentando descansar, mas eu não consigo entrar nesse descanso que as pessoas têm tanto falam. Entra no descanso, as pessoas estão falando, entra no descanso, eu não consigo descansar. Mas o Senhor te convida a você entregar na mão dele e dizer, Senhor, eu estou entregando e é contigo, Senhor. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, é contigo agora. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel e ele não vai deixar você se perder. O mesmo cajado que te consola é o cajado que Deus vai usar também para te colocar numa linha que ele quer te colocar. E Deus vai te exortar muitas vezes. Deus, ele vai chamar a tua atenção, mas ele te ama, ele não vai te perder. Não vai te perder. Eu ouvi uma história que tinha um pastor de ovelhas, né, de animal, que a ovelha sempre fugia, sempre fugia, sempre fugia. E aí o pastor precisou quebrar uma patinha dela. Precisou quebrar um pedaço da patinha para que ela não fugisse. E aí perguntaram a esse pastor, por que você fez isso? Você quebrou a patinha dela? Nossa, que eu amo, eu não quero perder. Ela sempre foge, eu custei dias para achar e uma cobra já picou ela e a gente tentou resgatar, tentou salvar e conseguimos salvar, mas se eu não quebrar a sapatinha, ela ia fugir, ela poderia morrer nas mãos dos predadores. Para não matar, para não perder, eu preferi quebrar uma patinha, porque eu amo. E não era punição do pastor, era amor daquela ovelha, era amor, para não perder. Amém? Hoje a palavra é breve, meus irmãos, mas assim como essa palavra acrescentou muito hoje na minha vida, muito, 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 Deus trouxe assim algo poderoso no meu espírito, na minha alma, através dessa palavra. Eu espero que tenha acrescentado na vida de algum de vocês também, em nome de Jesus. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. E é uma palavra assim de encorajamento mesmo, sabe? Do céu para nós.
para a gente andar nessa convicção. Porque Deus, ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Amém? Que Deus abençoe grandemente a todos. E para mim é uma honra sempre estar aqui com vocês.